pessoal, estamos aqui ao vivo na Escola de Paz, recebendo a Isaíra Thalita, jornalista, pesquisadora sobre mídias sociais, Marília, ortodontista, mãe de aluno, e vamos dar início à nossa experiência que a gente vai trabalhar sobre as questões relacionadas às mídias sociais, como esse tipo de tecnologia ela pode interferir na vida das famílias, como isso pode ser um reflexo para nossos jovens que estão agora com tanto acesso a essas novas tecnologias. Então esse é o momento da gente conversar. Convidamos os pais que tiverem alguma pergunta, alguma consideração a fazer, que fiquem à vontade. Mandem as suas intervenções, mandem as suas questões para que a gente possa discutir aqui. Então, vamos aproveitar esse momento e que a gente possa fazer uma boa discussão. Então, diante desse contexto, Isaíra, acho que a gente pode começar contigo, que fez o seu mestrado discutindo um pouco das mídias sociais e esse novo contexto que a gente vive. Como é que você poderia já introduzir essa temática nessa roda de conversa aqui, nesse momento que a gente está fazendo, nessa escola de paz, onde a gente quer discutir essa temática e, quem sabe, se apropriar um pouco mais desses conteúdos, dessas tecnologias, para que a gente possa ter melhores relacionamentos também entre os familiares, a escola, a sociedade. Bom, primeiro, agradecer o convite, né, da Mater Christi, para estar colocando esse tema que é tão atual, né, mas que poucas escolas estão discutindo isso mesmo em conjunto com os pais, que é muito importante, né? E assim, Vinícius, primeiro a gente tem que entender que as redes sociais, as mídias sociais, elas fazem parte do cotidiano dessa geração de crianças e adolescentes, né? Diferente de nós que somos de uma geração analógico-digital, a gente passou por toda essa transição, né? E a gente olha com muito estranhamento, né? Mas para essa geração digital que nasceu com o dedinho no touchscreen do aparelho, né? Que já sabe mexer antes mesmo da gente conhecer como é o aplicativo, tudo é muito natural para eles. Assim, para eles é tudo muito rápido, é tudo muito rapidamente incorporado no cotidiano, né? Então, para começar o bate-papo, a gente teria que primeiro colocar que as redes sociais, na verdade, são redes de relacionamento, certo? E que, com o relacionamento, essa geração se relaciona com seus amigos, com seus familiares, com o grupo da escola, com seus professores, no ambiente virtual. Então, a gente não pode querer tirar isso deles, porque é colocá-los numa posição de exclusão dentro do próprio grupo onde eles estão, né? O que é que a gente tem que fazer? Pensar alternativas junto com a escola, junto com os pais, para utilizar essas redes sociais de uma maneira positiva na vida deles, estar presente nas redes sociais. E aí, independente de redes sociais, assim, eu já quero colocar uma questão aqui, né, para os pais, né, pensarem, né, qual é o relacionamento que vocês têm com seus filhos. Porque é isso que vai fazer a diferença em termos de saber o que é seguro, o que não é. Sempre vai ser o diálogo que vai ser o principal fator para o positivo ou para o negativo, né? Então eu começo fazendo então essa pergunta, né? Eu queria até que Marília falasse um pouquinho sobre, como mãe, né, como é que ela se sente em relação a esse aspecto da insegurança, né? Porque eu entendo que, e como mãe também que sou, também de dois jovens, né, um menino de 7 e uma menina de 12, eu entendo que o fator primordial é o relacionamento que os pais têm que ter com os filhos, para que esse ambiente virtual também seja um ambiente saudável, seguro, né, e cheio de possibilidades positivas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Eu também acho que é uma oportunidade muito válida, porque nesse momento essa é uma discussão que a gente faz praticamente todos os dias, não só entre pais e filhos, mas entre amigos, né? Nós que somos pais, a gente está sempre conversando a respeito desse assunto nas nossas rodas de conversa. Eu tenho particularmente uma preocupação, eu tenho filhos ainda
na faixa etária, né? Os dois mais novos têm 6 e 7 anos, a mais velha tem 12 anos, quer dizer, está entrando no mundo virtual agora, porque eu achei importante estabelecer alguns limites para o acesso às redes sociais, principalmente, porque eu acho que, embora seja benéfico, embora existam os fatores positivos das redes sociais, eu sempre tive receio do que eu não podia controlar no ambiente virtual. Então, até que ela atingisse uma maturidade, porque quando a gente acompanha os filhos de perto, a gente sabe quando ele tem maturidade para discernir certas situações. Então, algumas situações nas redes sociais, para o entendimento de uma criança de 7 anos, 6 anos, eles são mais difíceis de ser compreendidos. Então, eu acho que esses ambientes, por mais que tragam interação e por mais que tenham o seu lado positivo, são ambientes que precisam ser cercados por limites, como qualquer outra coisa. A gente limita a idade de ir para a casa do amiguinho, a gente limita a idade para dormir fora de casa, a gente limita a idade para várias coisas, porque a gente entende que é preciso ter maturidade para discernir a respeito de cada situação, até para agir numa situação de risco, numa situação em que ele esteja sendo colocado em perigo. A criança precisa ter o discernimento do que está acontecendo para poder tomar a decisão correta. Então, esse lado positivo que você traz é muito interessante que a gente discuta, porque realmente a gente não pode privar os filhos de estar no ambiente virtual. Hoje, isso se sentir faz parte do cotidiano. Eu não acho que deva ser o único método de interação com os amigos, nem seja um objeto de escravização, porque o que acontece é que muitas crianças se dedicam muito ao ambiente virtual e pouco às convivências no mundo real. Então isso acaba isolando as crianças do convívio, acaba não querendo sair de casa porque quer estar na internet, acaba não querendo ir fazer outros programas porque prefere estar ali deitado, passeando no mundo virtual. E então essa deve ser uma preocupação da maioria dos pais. Eu acho que em todas as faixas etárias. A gente sabe que os pequenos não estão em Facebook, não estão em Instagram, mas os pequenininhos estão acompanhando os vídeos no YouTube, né, estão brincando nos jogos de interação online. Então é uma preocupação para todos nós. Eu acho que é válido que se discuta também do lado positivo, porque existe um lado positivo, mas que precisa ser dosado. Eu acredito que, contribuindo com essa reflexão, que a gente vive um mundo de muitas inseguranças também. E o nosso medo, às vezes, de deixar a criança mais livre, acaba também liberando mais o tablet, mais o celular, porque está em casa, está protegido. Mas o que a gente está vendo é que também o tablet, também o celular, também né? Apresenta perigos. Exatamente. E o que é perigoso aí? A gente conhece muitos casos de pessoas que têm prejuízos, problemas, sofrem violências porque estão utilizando mal esse tipo de tecnologia. E a palavra que parece ser aquela mais apropriada para essa convivência, eu acho que é o de buscar entender o filho, buscar participar da vida do filho, conversar, porque de repente a gente também está numa correria e acaba utilizando esses mecanismos para interter. Desacelerar, né? Deixar quietinho enquanto você realiza uma outra atividade. Pois Ninguém vai negar que faz isso. E de repente isso passa a ser uma perda, porque nós estamos perdendo algumas oportunidades de vivenciar experiências porque estamos muito dominados pela tecnologia. E você falou assim, nós, e aí realmente a gente tem que se incluir como adultos nisso, porque há alguns anos atrás o celular ele tinha uma função, ligar e receber. Né? Hoje o aparelho celular ele toma a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, da nossa presença, né? Porque através do celular a gente não só liga, né?
né? E recebe chamada, a gente manda e-mail, a gente recebe mensagens, a gente interage com os grupos de amigos, do trabalho, resolve problemas, recebe documentos, né? Então, acesso a banco. Então, assim, hoje o aparelho celular ele se tornou que para quem estuda isso, né, é como se fosse uma parte do corpo da gente que a gente externou, né? A gente meio que deu essa autonomia para que os aparelhos, né, realizassem funções por nós, né? E a gente cria uma dependência, né, tecnológica, que a gente também, a gente tem que analisar se como é que está sendo a nosso exemplo em casa, né? Se a gente está em casa, a gente está realmente em casa, ou a gente está todo o tempo conversando, ou está no sofá, mas não está presente. Então, todo mundo que trabalha na área da educação também sabe que o exemplo, ele educa muito mais do que você falar, né? O exemplo, ele ensina principalmente para as crianças menores, né, a partir de 3 anos de idade, elas assimilam muito o que vem, né, como exemplo do que necessariamente o que você diz, né? E o que a gente percebe também, Vinícius, é que as crianças elas estão acessando a internet de uma maneira muito mais rápida através do aparelho celular, porque ali ela encontra os aplicativos que ela gosta, então é muito fácil. E em 2014, as crianças que acessavam a internet, em média no Brasil, né, era a partir dos 5 anos. Hoje crianças com 3 anos já sabem acessar, porque o Google e não sei o que são acionados pela voz. Então ela fala, eu quero música tal, e aí já direciona para aquela pesquisa, ela sabe que ela vai ver a fotinha lá e aí ela vai interagir com aquela foto. Então, assim, esse cuidado que tem que se ter de se autoavaliar também, né, como pais, como familiares. Eu até brinco muito porque às vezes eu recebo umas fotos de confraternização e de almoços de família que está todo mundo na mesa com o telefone, né? E a gente tem que se questionar muito se isso é um exemplo que a gente quer realmente, né? Como é que eu vou criticar isso num filho meio que adolescente, que não tem muita interação, né? Mas que de repente eu estou fazendo igual, né? Eu estou fazendo até pior, porque eu estou tomando um tempo que eu poderia estar presente, né? E não estou tão presente. Então é fundamental que haja realmente essa reflexão, eu acho, né? Porque eu acho que o dia a dia não permite muito que a gente reflita, e é por isso que é tão importante iniciativas como essa, porque faz com que o pai pare e pense, não, realmente eu estou excedendo um pouquinho, né? E, enfim, às vezes é muito mais fácil você reconhecer quando se toca mais profundamente num tema do que você parando o seu dia para pensar sobre isso. O Carlos André está dizendo aqui que aos 9 anos eu presenteei com um smartphone meu filho, foi a pior coisa que fez. Ainda bem que não demorou muito para ele danificar, hoje ele só tem acesso utilizando o dele, quer dizer, então a gente sabe que essa é uma preocupação de todos, né? Seja pelo excesso do uso, seja pela ausência da criança no convívio, seja porque as crianças reclamam porque os pais usam demais, quer dizer, voltam do trabalho e acabam continuando as atividades que deveria ter deixado, né? E a gente costuma dizer assim, não leva trabalho para casa, não leva papel, não leva nada, está em casa, mas hoje o celular é trabalho para casa, às vezes. É verdade. Eu sou dentista e eu lido com pacientes de aparelho ortodôntico e às vezes os pacientes têm meu telefone e às vezes o que acontece? Me ligam, me mandam uma mensagem no WhatsApp no meio da noite, tem uma coisa machucando, o que é que faz? A mãe está preocupada. Então acaba que vocês, pela facilidade da rede social ou da interação, que se você para ligar para um profissional no meio da noite é mais difícil, né? Mas quando era só o acesso ao telefone, isso deixava as pessoas mais receosas de ligarem. Mas mandar uma mensagem lá na hora que ele puder ver e olhar, então isso realmente isso é uma coisa que acontece, eu acho que com todos os profissionais deve acontecer esse tipo de situação em que alguém do trabalho lhe liga ou lhe manda uma mensagem numa hora que você já não está mais trabalhando e você acaba respondendo. Como é assim a questão das redes sociais, aí eu pergunto para vocês, que de repente pode ser que alguns pais eles se interessem, né? Que tipos de redes sociais, por exemplo, as crianças de vocês têm tido acesso, e como é que vocês têm feito, por exemplo, para observar como é que está sendo essa rotina? Vocês entram dentro da rede,
vem mensagens privadas? Como é que tem sido essa dinâmica em casa, por exemplo? Eu acho que a Maria já falou um pouquinho. Lá em casa eu sou pai de dois meninos, um de 8 e um de 6 anos. E a gente sempre tentou também observar como eles estavam participando das redes sociais. Então, o YouTube, os youtubers, acaba sendo um tipo de influenciador, né? E eles estão muito atentos a esses youtubers. E tem uns que são mais atraentes, tem uns que eles São gostam. crianças. Sim, também, se comunicando para outras crianças e com milhões de acessos. E a gente acaba, muitas vezes, cedendo e fazendo com que eles... e deixando que eles participem desses fóruns, dessas conversas. Agora, o interessante é acompanhar quem são esses youtubers, porque tem uns youtubers que são mais tranquilos e outros que são mais ousados. Então a gente tem sempre alguns parâmetros, a linguagem, alguns tipos de... Então, isso é bom para a gente também estar perto e acompanhando, não é porque ele está em casa, eu repito, né, em casa, assistindo o seu tablet, que ele está sem receber alguma influência negativa, não, mas pode estar ali também com um tipo de acesso à informação que a gente não tem interesse que ele receba. Então é bom estar perto. Com relação ao WhatsApp, Facebook, lá em casa a gente ainda não tem liberado muito. As experiências nesse sentido a gente ainda não tem. Mas é porque também 6 e 8 anos a gente acha que... Eles até também acho que não procuram muito. Não procura, não. Eles não têm esse conhecimento de que existem esses... O maiorzinho já começa a buscar, mas o mais novo ainda não se interessou. E talvez seja outra dica que você já nos passou, é de entender qual é o momento que aquela criança está e qual é o tipo de rede social que ela pode participar. Isso. Porque existem alguns tipos de acesso que são necessários, mais compreensão, mais análise do perigo para poder... Ou mesmo pelas orientações que a gente passa, porque quando a gente orienta com relação a comportamentos, então se você vai assistir um vídeo que a pessoa está desenvolvendo um comportamento que você já foi orientado em casa, que aquele não é um comportamento adequado, se você disse que o seu filho não fala palavrão, e você está assistindo um vídeo que a pessoa fala palavrão, então você já sabe que aquilo é uma isso, aquilo. Quer dizer, eu sempre tive em casa a gente sempre teve uma preocupação que minha filha mais velha tem 12 anos, ela fala que é meio neurose. Aí ela diz, você é neurótica? Mas não, minha filha, eu não sou. E a gente procura dar exemplos do que acontece, sabe? Porque às vezes você fica parecendo uma louca mesmo, né? Você vê que vai acontecer um perigo em tudo, não é? E primeiro a gente começou com a TV, né? A TV bloqueada com senhas, só tem acesso livre, canais de censura livre. Então começamos com a televisão. E quando começou essa coisa de querer assistir vídeo no YouTube, porque eu acho que a gente meio que introduz eles nesse mundo. Na hora que você está numa espera, que você precisa que a criança fique quietinha, você seleciona um vídeo lá no YouTube legal, uma horinha, meia horinha, assista, meu filho. Então põe um joguinho. E é a gente que introduz eles nesse mundo. A gente que dá o celular a primeira vez e mostra como é que usa, né? Então, precisava ter esse controle desde cedo. Eu sempre busquei os controles de acesso. Quando não existia hoje existe o YouTube lançou um aplicativo para crianças, né? Então ele tem a classificação dos vídeos e pede até que a gente interaja, dizendo se aquele vídeo não está classificado apropriadamente, mas existe uma senha que você põe, quer dizer, você tem um histórico do que as crianças assistiram, tem uma faixa etária, tipo, se está no grupo escolar, acima de 8 anos, ele vai passar vídeos para aquela faixa etária. Então, assim, a gente tem modos de controle. E com relação às redes sociais, a mais velha, a que tem 12 anos, ela, esse ano, a gente fez um Instagram para ela, mas quem criou fui eu, né? Quem recebe, acesso, tudo. E é aberto, eu estou sempre lá, vendo quem segue, quem não segue, comentário, mensagem, a gente sempre conversa a respeito das interações. Quando eu vejo que há alguma coisa que não é adequada, eu chamo conversando por isso. Não é adequado, vamos... Eu perguntei assim porque é importante a gente atentar para coisas
bem básicas, né? Todas as redes sociais, elas possuem uma faixa etária, né? E é mínima para você acessar. Então, hoje se usa muito o Facebook, né? Mas a gente tem que ver o seguinte, o Facebook ele exige que, para que a pessoa faça uma conta, né? O pai, por exemplo, que autoriza a criança a fazer uma conta, ele está mentindo a idade da criança porque só autoriza a partir de 18 anos. Então, quando você permite, por exemplo, que a sua criança tenha uma conta no Facebook, a sua fiscalização tem que ser redobrada. Porque todo tipo de conteúdo que não é apropriado pode cair na timeline dela a partir de interações outras, que não necessariamente dos amigos e dos familiares, né? Então é preciso haver uma preocupação extra com a faixa etária de cada rede social, né? Há algum tempo o Snapchat também estava sendo muito usado pelos adolescentes, agora o Instagram incorporou essas mesmas funções que antes era do Snapchat para produção de vídeos, de lives. Então, existem recomendações que os pais podem colocar para os filhos, por exemplo, quanto ao uso de lives, de ao vivo, né? Porque não pode ser isso, e também dos próprios vídeos, né? Que eu acho que é uma grande preocupação também, que é o que você expõe da sua vida pessoal, particular, às vezes do próprio corpo, às vezes situações com amigos que não são favoráveis, né? Então, ou que não são apropriadas, comentários, formas de gírias, enfim. E uma conversa, às vezes, em casa ajuda muito a elucidar esses problemas, porque você pode colocar francamente, né, assim, para os filhos adolescentes, né, que tipo de posturas, que aquilo, na verdade, que ela está construindo, apesar de que aparentemente se apaga, né, some com 24 horas, ou enfim, mas assim, é o que fica na memória digital, né? As fotos que você posta, elas podem até serem apagadas, mas uma vez postada, entrou na rede, é público, né? Por mais que você tenha os mecanismos de privacidade, mas publicou, como o próprio nome diz, está público. Então, ele pode tomar proporções outras, ela pode alcançar pessoas, lugares, enfim. E pode até mudar, de repente, aquele contexto que você inicialmente colocou para um outro contexto. Então, essa maturidade as crianças e os jovens não vão ter. Então, os pais é que precisam, de certa forma, estarem atentos, supervisionando, observando, né, vendo que tipo de diálogos estão acontecendo. Hoje tem um problema muito grande, que a gente inclusive já tratou em outros momentos em palestras sobre ciberbullying, né, que são bullying específicos dentro das redes sociais. Na escola aparentemente está tudo bem, mas as crianças estão sendo constantemente bombardeadas com apelidos, né, com imagens negativas, com julgamentos, e que elas não externam nem para os pais, nem para os professores, mas aquilo causa um grande impacto na vida social escolar, né? Então são questões em que somente um diálogo constante, e a gente reforça isso, né? Não é a rede social que é ruim, que é maligna, não, a rede social está aí para ser usada a nosso, né? A gente é que dá o uso, né, que a gente quiser, né? Mas é claro que existe muita coisa também que a gente pode tentar evitar a partir do diálogo, né? Essa conversa constante, isso vai dando segurança para o jovem se abrir, para o adolescente se abrir diante de um problema, e aquilo ser, de certa forma, controlado pelos pais, porque controle total, pessoal, nunca vocês vão ter. Não vai ter. Mesmo no mundo real. Não tem, a gente sabe que não tem. A gente sabe que não tem controle de tudo. A gente procura fazer aquilo que a gente faz naturalmente, né? Você supervisiona as amizades, você supervisiona as atitudes, e não pode deixar de supervisionar porque é um aparelho celular ou qualquer outro que seja, ele tenha esse mesmo poder de interação. Você vai estar interagindo até às vezes com um estranho que se passa por outra pessoa e que nem é daquele jeito. Eu acho que valia a pena a gente, para quem chegou um pouco atrasado, a gente relembrar o tema que a gente está discutindo hoje, são mídias sociais e juventude. Estamos com Zaira Thalita, jornalista e também pesquisadora nessa área, Marília Sabino, ortodontista e mãe de aluno. E a gente está discutindo aqui a dimensão
ao qual os nossos jovens estão inseridos, como as tecnologias que estão disponíveis, elas estão afetando as nossas vidas e como a gente pode ter algum tipo de resposta para esse momento que a gente está vivendo hoje. Ao que parece, as mídias elas tendem a evoluir, a gente não vai conseguir dizer que elas são desnecessárias e que não precisam de continuidade, elas vão ter, elas vão continuar existindo, elas vão continuar evoluindo. Então, esse tipo de mudança que a gente vive hoje, os jovens, eles de uma forma mais rápida do que a gente, os jovens nossos pequenininhos já conseguem se conectar, já entendem todo esse processo de interação através das redes sociais. Então, como é que a gente vai dar o suporte necessário para acompanhar essa juventude nesse processo? Cada vez mais veloz. Tem algumas iniciativas interessantes, né, que a gente pode até estar compartilhando aqui em termos de escola, né? Porque assim, se de repente o pai está muito distante dessa realidade ou ele não entende, porque acontece também muito isso, né? Existe a gente que gosta e que está todo o tempo vendo e tal, mas também tem aqueles pais que não têm essa familiaridade de estar nas redes, né, ou de estar verificando, às vezes não tem interesse, às vezes não entendem mesmo como é que se dá essa dinâmica de interação, o que eu acho um pouco difícil, porque eu acho que hoje há uma necessidade de se incluir nisso, né, porque de certa forma todo mundo acaba entrando em alguma rede social. Mas as escolas, elas têm também uma função importante aí ao lado dos pais. De que maneira? No momento que a escola ela entende, né, que esse também é um espaço para ela estar interagindo com seus alunos, e aí eu não falo apenas de institucional, né, não é apenas a propaganda da escola, ou mostrando o que a escola tem, mas a escola usar esse espaço para debates, para motivar temas, para criar grupos de alunos e professores, para a realização de trabalhos onde o virtual ele esteja ligado ao real, né, ao real no sentido da convivência de sala, você saber fazer a convergência das duas coisas, vai permitir que o estudante, quando ele entra na rede social, a primeira coisa que ele vai olhar é o grupo da escola, porque é ali onde ele está e onde ele se sente parte, né? A gente sabe que as crianças, os adolescentes são muito influenciados pelo grupo de amigos. Então, se o meu grupo de amigos está constantemente interagindo naquele grupo da escola, onde tem assunto legal, onde tem tema legal, poxa, aquele vai ser um lugar onde certamente eu vou estar mais, né? Então, a escola não deve também se esquivar dessa função de trabalhar os aspectos educacionais dentro do virtual, né? E aí a gente pode imaginar inúmeros projetos. Eu já vi, por exemplo, um projeto na Escola do Rio de Janeiro, onde eles trabalhavam a literatura dentro do Facebook, né? Motivavam com que os alunos fizessem as pesquisas e eles criavam páginas sobre os autores. Então havia um estímulo muito grande em pesquisar, em postar, em compartilhar, e eram projetos da própria escola. Então, pensar de repente alternativas nesse sentido vai desviando a atenção para questões que são, de repente, que podem desviar as crianças e adolescentes para coisas que elas não seriam legais. Pessoal, a gente tem algumas questões que estão sendo trazidas aqui na nossa live. E existem algumas reflexões. A Margarete Silva, ela diz o seguinte: às vezes queremos educar as crianças quanto ao uso do celular, enquanto nós também estamos dominados por esse recurso tecnológico. Mais para frente existe uma outra questão sobre quais são os lados positivos que também existem no uso que é oferecido nas redes sociais. E a gente pode começar conversando sobre essas duas linhas, enquanto a gente vai identificando aqui outros blocos de perguntas que a gente já pode ir respondendo, né? Pronto, eu acabei de falar, por exemplo, uma utilização positiva das redes sociais, né, dentro desse papel educativo, que as escolas podem estar trabalhando, né, mas enfim, a criatividade é sem limites, né? Quando o professor está motivado a transbordar o espaço da sala de aula,
ele pode criar inúmeros projetos unindo as duas coisas, né? Mas existem outros benefícios das redes sociais. Né? No momento que a criança, por exemplo, ela aprende a gravar um vídeo, ela tá trabalhando a linguagem, ela está trabalhando o corporal dela, ela está se expressando. Isso. E ela, de certa forma, a gente sabe que tem crianças que são um pouco tímidas, né? Mas que a partir da rede social ela se solta um pouco mais. Então, existem também os positivos, né? É saber realmente incentivar aquilo que pode ser positivo, né? Quando uma criança, por exemplo, eu quero ter um canal no YouTube, né? Por mais que ela não tenha uma projeção, mas deixa ela gravar um vídeo, né? Vai dando uma dica e tal, vamos acompanhando isso, e também pode ser uma forma de você se relacionar com a sua criança, com o seu filho, de uma maneira legal. Ele vai se sentir, de certa forma, vai chamar a sua atenção, né? Vai ter um tempo seu ali. Exatamente, não está sendo discriminado por gostar de uma determinada coisa, né? Realmente ver que aspectos isso pode ser trabalhado de forma legal. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante do Chael Charles. Ele pede para a gente falar um pouco sobre os jogos nas redes sociais. Os jogos, que se as crianças estão conectadas e nas redes sociais há essa interação, e alguns jogos eles também têm alguns conceitos que também precisam ser avaliados, se são violentos demais, qual é o tipo de mensagem que está sendo passada naquele jogo. E os jogos em rede social, não necessariamente ele está jogando só com os amiguinhos, ele está jogando com gente do mundo inteiro. Exato. Não é isso? Então, se a gente puder trazer algum outro ponto que possa ser observado. Eu acho que essa interação, na verdade, tudo em relação ao mundo virtual. Seja através do videogame que se conecta à internet e que você joga online, seja os jogos mesmo propostos pelas mídias que a gente teve aí recentemente. Foi muito conversado a respeito da Baleia Azul, que eu vi, né, que está trazendo problemas para jovens no mundo todo. E como a Zaira fala, isso vai muito do diálogo que se tem em casa. Eu não vejo esse problema como um problema isolado do que a gente já tem, porque a gente tem, no mundo real, a gente tem problemas de relacionamentos que podem levar ao perigo da mesma forma que o mundo virtual. O mundo virtual, ele passa apenas uma falsa segurança para a gente que o nosso filho está livre do perigo, porque o perigo está do outro lado de uma tela, num outro local, mas não é assim, né? Eu não estou... A gente lê a respeito, a gente procura ver, mas você pode dizer até melhor que eu fiz pesquisa dentro desse tema, você deve ter visto que hoje as crianças são muito ansiosas, as crianças têm muito mais problemas com concentração, porque elas estão imersas muito tempo nesse ambiente. E eu acho que não difere, a Margarete está falando da preocupação que os pais estão também muito tempo no celular. A gente precisa determinar que o mundo do adulto é diferente do mundo da criança. Independente de ser um ambiente real ou um ambiente virtual, o mundo do adulto é diferente do mundo da criança. Não é porque o pai comete a falha de trabalhar muito, ou ficar até tarde no escritório, a mãe ficar até tarde no trabalho, ou muito tempo no celular, que a gente pode negligenciar nossos filhos. Eu acho que é válido que haja preocupação com as crianças, porque a falha do adulto não deve ser justificativa para a negligência com a criança, né? Assim, tudo é uma questão também de ponto de vista. Se você olhar, vai ter profissionais da área da psicologia, por exemplo, que vão dizer que os jogos são extremamente negativos, e tem outros que vão dizer que ela aciona áreas do cérebro que são extremamente positivos para a questão do raciocínio lógico, da rapidez. Eu acredito, assim, o jogo virtual, ele dentro da área da cibercultura, né, a gente fala das identidades que são construídas no ambiente virtual, por exemplo, né? Então, é aquele mundo onde ele é o herói, né? Ele salva, ele resolve, ele pode pegar um negócio e ganhar um prêmio, ele passa de fase. Isso tudo é muito estimulante, né? Então, imagine que para uma criança ou para um adolescente que tem uma vida meio que não tem uma atividade esportiva, ele não tem uma vida social muito agitada, aquilo é o que tem de melhor, né? É o que está à disposição ao toque de um, né, rapidinho, né, conectado ali.
Então, são coisas diferentes. Eu acho que não é que o jovem tenha que abrir mão do jogo, né, virtual. Mas é claro que se ele tiver uma atividade física, se ele tiver um grupo de amigos, se ele tiver encontros, se ele tiver atividades outras, o tempo no jogo vai ser menor. É aquela coisa, tudo em excesso. Né? Tudo em excesso vai ser... o sedentarismo a gente estimula, como o Vinícius falou, às vezes a gente acredita que por estar em casa é melhor, porque a gente tem um medo muito grande, a gente vive num momento de insegurança, em que até para você deixar um filho na escola para fazer uma atividade esportiva, a gente tem medo na hora de buscar, né? Mas a gente não pode parar a vida, né, por conta desses aspectos. O que tem se dito em relação a jogos que dentro do pouco, porque isso é uma área enorme também de estudos, né? A própria neurociência estuda bastante a questão dos jogos virtuais, né? E estuda isso principalmente para poder fazer com que novos jogos sejam criados com finalidades positivas. Também tem muita pesquisa nesse sentido. Mas o que eu entendo é que se houver um equilíbrio de vida, né? De vida, para que permita que o jovem ele possa se relacionar melhor, ele possa ter outras atividades, se expressar, né? Ele não vai ter tanto tempo para o jogo. O jogo vai ser apenas mais uma atividade de lazer, né? Entre tantas. Então, tirar o jovem de casa, tirar a criança de casa, levar para um parque, levar para uma viagem, para um passeio, conhecer pessoas, né? Eu vejo muito, por exemplo, engajamento nessa área de cidadania, que quando o jovem ele se envolve nessas atividades de construir coisas para a comunidade também, ele se interessa e se doa muito. Então, eu vejo por esse lado, né? Mas aí realmente existem jogos positivos e jogos negativos, né? Uma boa, sempre é bom ver. Você já deu mais ou menos a indicação, né? Existe a faixa etária, quando você vai baixar o jogo, no caso de crianças. E tem os resumos, né? E também existem muitos jogos educativos. É porque às vezes a gente vai procurar aquilo que a criança pede que seja aquilo que está mais em evidência, porque o YouTube fala e tal. Mas você pode experimentar e pedir para a criança experimentar, olha, joga isso aqui, veja o que você gosta. Se você gosta disso, né? Experimenta outros jogos, né? Interessante. Tem duas contribuições aqui. O Gabriel ele levanta aquele ponto que eu acho que a gente concorda, que tudo demais é veneno, então saber as dosagens, saber controlar isso também, ter esse parâmetro. O Antônio ele fala que temos que ter muita cautela com a tecnologia em relação aos nossos filhos, não há responsabilidade e maturidade para ingressar sem nenhuma tutela em alguns ambientes, então é necessário ter esse cuidado. E a gente já está, vamos dizer assim, se encaminhando para o finalzinho da nossa live. Então, eu acho que a gente já poderia ir juntando alguns pontos que foram discutidos aqui e já guardando algum tipo de possibilidade ou de caminho que a gente já possa ir trazendo ou amarrando todos esses conceitos que foram aqui apresentados, para que fique um pouco também nesse sentimento de que a gente está contribuindo para esse debate, que não se acaba aqui. Não vai parar aqui. Não vai parar aqui, a gente não consegue vencer todo o tema, mas que eu espero que tenha sido uma boa experiência para quem pôde escutar opiniões diferentes e levantar esse ponto como um debate para ser discutido na família, dentro de casa, na escola. Então acho que a gente já pode partir para essa etapa agora de fazer os fechamentos para que a gente possa encerrar a nossa live. Okay? Eu agradecer a oportunidade de falar desse tema, que é um tema instigante para mim, como pessoa, como jornalista, como pesquisadora, né? Mãe, enfim. A gente está sempre se deparando com essas novidades e com esse olhar de surpresa, porque é preciso entender a cada novidade como é que isso se dá e como é que isso está sendo incorporado no nosso dia a dia. E eu acredito assim que um fechamento interessante do que a gente colocou aqui é mostrar que, em termos de redes sociais, que são redes de relacionamento, é preciso se criar um relacionamento com os filhos e que a escola crie também esse relacionamento com os seus alunos, né, no virtual, porque também acompanhar isso no virtual, estar perto, dialogar, né, de certa forma criar iniciativas que
coloquem essas crianças e esses jovens pensando coisas positivas para o ambiente virtual, é interessante, né? Essa própria iniciativa aqui já é uma coisa muito interessante, que eu acredito que possivelmente a escola deve trabalhar outros temas, né? E que vai ser muito importante para poder haver essa interação e essa frequência da escola nessa interação com seus alunos. Com certeza. Eu acrescentaria apenas o fato de que, apesar de ser uma preocupação nossa, eu acho que num segundo momento seria interessante ouvir também os jovens, né? Num outro momento, convidá-los para dizer o que eles, como eles percebem tanto as nossas restrições como a nossa liberdade, né? Tanto o que eles esperam. Eu acho que esse também é um ponto de vista a ser analisado. E dizer que quanto mais se discute a respeito de um assunto, mais a gente cria possibilidades de solução de problemas que esse assunto pode trazer. Então, são cabeças diferentes, são orientações diferentes de cada pessoa a respeito do que deve fazer com relação aos filhos. E, como todos os assuntos da educação, quanto mais se discute a respeito, melhores são as soluções, né? Outras contribuições estão chegando aqui, só para a gente poder apresentar um pouquinho do que está chegando nesse finalzinho. Está sendo levantado a questão da depressão, as questões de pessoas que estão escolhendo as redes sociais como um abrigo, ou que a própria rede social estimula algum tipo de dificuldade comportamental, algum tipo de situação de o introvertido fica mais introvertido. E que a aproximação com o mundo que a internet oferece às vezes afasta do contato humano. Então é uma preocupação de fato. Com certeza. E alguns caminhos já foram apresentados aqui. Eu acho que não é porque hoje a gente se conecta aonde quer que a gente esteja com a tecnologia que a gente vai esquecer as relações mais próximas dos amigos, da família. Cuidado com o filho, cuidado com o avô, cuidado para que essas pessoas estejam também com as interações acontecendo no dia a dia, no mundo real. Ponderar o tempo de uso dos aparelhos, da exposição, né, do uso da internet, isso também é importante, porque, como a gente falou aqui, o exemplo, ele ensina muito mais do que propriamente você falar, dizer que não, proibir, né, mas os pais também, os familiares, né, reconhecerem que há momentos em que é preciso conversar, é preciso estar presente, né, não apenas de corpo, mas também de alma, né, de corpo, alma, enfim, estar integralmente presente na família. Exato. Okay. Então, acredito que nesse momento a gente também teve uma experiência de uso das redes sociais para discutir de forma positiva. Que a gente espera que tenha sido positiva. Que tenha sido positiva, que isso possa ajudar alguém que tem alguma dúvida. E ficamos aqui também com a expectativa de quais vão ser as próximas escolas de pais, quais são os temas que virão. Acho que é uma experiência muito interessante do Colégio Mater Christi. E que as ideias aí de repente se tornem projetos na escola, né? Quem sabe a gente não consegue ter aqui esses espaços ocupados onde as pessoas se aproximem utilizando as redes sociais. São ideias bem interessantes, né? Da escola criar esses espaços virtuais para que haja interação também. Ok, então a gente vai finalizar aqui, caso vocês tenham alguma palavra final. A gente agradece a participação de todos, agradece a paciência dos nossos colegas, pais de alunos, e acreditamos que a gente tem muito a conversar ainda, que tenham outras possibilidades para a gente discutir alguns temas que são pertinentes para esse momento que a gente vive. Obrigado a todos e até a próxima Escola de Paz. Muito obrigado. E aí foi? Isso vai ficar na memória, né? O do primeiro ambiente virtual, né? Conversa aí. Sai do ano.